A paz do Senhor, meus queridos irmãos, o nosso canal Via do Céu te dá as boas-vindas e nesta oportunidade estaremos dando continuidade ao nosso programa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema uma prova de fé, a entrega de Isaac. O textuário da nossa lição está localizado em Gênesis 22, versículo 2, e a verdade prática nos diz: Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no mesmo capítulo 22 do livro do Gênesis, versículos 1 ao versículo de número 11. E nossa lição possui 3 pontos que serão abordados pelos nossos professores, mas faremos menção dos pontos. O primeiro ponto trará: Abraão tem a sua fé provada. O segundo ponto, por sua vez, a promessa confirmada. E por fim, o terceiro ponto, Abraão ofereceu seu único filho. Nessa oportunidade, nós temos a honra e a alegria de ter conosco o nosso estimado presbítero e professor André Galdino. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meu querido, uma alegria muito grande. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Felicíssimo estar aqui mais uma vez. Amém. A alegria é nossa, é sempre uma honra para nós, uma alegria ter o Senhor conosco. Amém. E também o nosso querido professor Carlos Caíca. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. E meus queridos irmãos, o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro e segundo ponto da nossa lição, melhor dizendo, estará sendo abordado pelo nosso querido professor presbítero André Galdino, que estará com a maestria de sempre nos trazendo os 2 primeiros pontos. O senhor pode ficar à vontade, presbítero. Muito bem, meus queridos, nós chegamos à lição de número 7, que traz como tema uma prova de fé. E a gente continua estudando a biografia do Abraão. Importante dizer que no ponto 1, ele discorre que Abraão tem a sua fé provada. É oportuno colocar aqui que Deus não nos prova para nos conhecer. Não era intenção de Deus conhecer Abraão, porque Deus é aquele, na canção do salmista, que nos sonda e nos conhece. A prova de Deus na vida de Abraão evidencia a forja, ou seja, a preparação para a bênção de Deus. Quando Deus nos prova, Ele está nos preparando, nos forjando para que nós possamos receber a sua bênção. Então, no primeiro ponto, nós vamos encontrar Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Meu Deus, é paradoxal. Um nascimento esperado, uma promessa cumprida com um ato miraculoso, porque o nascimento de Isaac foi milagre. A Sara, sua mamãe, tinha 90 anos. Esterilidade era marca na vida da Sara. Por isso que ela chegou a rir quando ouviu a promessa. Não duvidou do divino ser, não duvidou da promessa de Deus. Ela estava olhando para as suas condições físicas, mas aquele nascimento marcou um evento importante ali em Canaã, já que Isaac é um tipo de Cristo que nasceu também miraculosamente. Então, depois desse nascimento, Deus vem a Abraão e na maior prova de fé lhe pede o seu filho. A gente vai para a galeria dos heróis da fé, capítulo 11 do autor aos Hebreus, e perceba quantos versículos tem ali ocupados com
a biografia do Abraão? Começa do versículo 8, né? Quando ele diz, pela fé, Abraão sendo chamado. E ali ele começa a discorrer a biografia do Abraão, mas no versículo 17, veja, no versículo 17 ele ainda coloca Abraão na galeria. No versículo 17, ele diz que Abraão ofereceu a Isaque, porque ele foi para oferecer. Quando foi provado, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, é o versículo 17. Então, como ele tinha essa promessa, o autor aos Hebreus diz, ele considerou, e Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Com que fé, com que convicção Abraão chega ao Moriá, já que o Moriá era o monte do sacrifício, o monte do altar do Abraão. Abraão que tantos altares edificou, o primeiro em Siquém, não é? O segundo em Betel, o terceiro em Hebrom. Altar fala de adoração e de sacrifício, mas aí, professor Léo, eu acredito que adorar nessas circunstâncias foi a grande prova do Abraão. Preparar um altar para adorar numa atitude sacrificial, num sacrifício que envolvia o seu filho, embora esse sacrifício ele tenha um significado futuro. Sim. Até por conta, o próprio Jesus revelou isso numa conversa que teve com os judeus, quando ele chegou a dizer: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Que coisa maravilhosa! Segundo tópico, Abraão obedece sem questionar. Isso é fé. A fé é você obedecer sem muitas perguntas, sem muitos questionamentos, sem muitos porquês. Mas por que, Deus? Alguém faz, mas para que, Deus? Mas por que é que eu tenho que passar assim? Por que é que eu tenho que fazer assim? A fé cancela esses questionamentos. A fé anula esse tipo de expectativa. É importante que a gente coloque isso: obedeceu sem questionamentos. E por que sem questionamentos, professor Léo? Porque era um homem de fé. Era um homem de fé. O terceiro tópico, Abraão não era perfeito. E aí é que eu quero chamar a atenção. Não obstante Abraão ser considerado o pai na fé, é claro, estamos falando de um homem. Abraão tinha suas imperfeições. Ele falhou, evidentemente, quando mentiu sobre sua mulher lá no Egito. Lembra, professor Kaique? Ele falhou e falhou feio quando aceita a proposta da Sara. Ora, a Sara tinha a intenção de suscitar um herdeiro e, de certo modo, dar uma ajuda a Deus que fez a promessa. Vamos deixar tudo arrumado por aqui. Deus não trabalha com esse tipo de arrumado, de acordão, de negociata. Não, a fé está acima de todas as coisas. Eu sei, o comentarista coloca aqui, não era perfeito, mas a obediência do Abraão, isso é inquestionável. Abraão estava no seu lugar, lá na Mesopotâmia, e Deus disse: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ora, sem GPS, sem mapa, sem certeza de para que lugar estaria no outro dia, sem uma empresa de ônibus que o levasse, ele obedeceu. Então a atitude de obedecer é inquestionável, isso revela fé. E ir ao Moriá
foi uma atitude de muita fé. Primeiro que o Abraão não participou a Sara, resguardou o coração de mãe. Imagina, um filho que ele tinha a expectativa da promessa de Deus, da descendência, ser pedido agora, realmente muito difícil, mas o Abraão obedeceu, sem reserva, sem questionamento, e ali ele estava realmente sendo forjado no meio de uma grande aflição. Vai ele para Moriá. Moriá, lá em Jerusalém hoje, viu? Moriá é hoje chamado, o que era chamado aqui no Gênesis 22 de Monte Moriá, é chamado hoje de Monte do Templo, porque foi construída uma mesquita. Lembra? A mesquita da cúpula dourada está exatamente em Moriá, sendo disputa acirradíssima entre judeus e muçulmanos, não é? Então vamos lá, vamos para o segundo ponto, a promessa confirmada. Abraão não negou seu único filho. Veja, o Isaac aqui mais uma vez como tipo de Cristo, não é? O filho da promessa. Abraão tinha recebido a promessa de que seria pai de muitas nações, mas quando Deus pediu o seu filho, o filho da promessa, da qual ele seria o pai de nações, ele não teve reservas nenhuma de fazer a entrega. Por isso que o salmista cantou lá na canção de número 37 do Saltério de Israel: entrega o teu caminho ao Senhor. E ele diz mais: confia nele e ele tudo fará. Quem confia, entrega. Quem confia, se entrega, não é? Eu já contei aqui que eu vi e quero ser rápido aqui, de uma pessoa que lá no viaduto do Chá, em São Paulo, colocou uma corda de equilibrista e disse: quem acredita que eu vou passar aqui e numa altura muito grande, e as pessoas, a gente acredita, e começaram a aplaudir, e ele passou. Depois ele passou com um carrinho de mão. Quem acredita que eu vou passar com um carrinho de mão aqui? E as pessoas aplaudiam e acreditavam que ele passaria. E depois ele disse: e agora quem acredita que ele passou? E agora quem acredita que eu posso passar com uma pessoa no carrinho de mão aqui nessa corda? E as pessoas, ele disse: então quem quer vir? E aí as pessoas recuaram, porque as pessoas até acreditaram, mas não tinham a coragem de se entregar. Confiar é uma coisa, entregar é outra, entregar-se é outra. Abraão decidiu por fé, por confiar, entregar o seu filho. Tópico 2, Deus viu a obediência de Abraão, porque Deus vê todas as coisas. Deus vê a sua atitude, meu irmão, sacrificial, a sua atitude de obediência. E é importante colocar que a obediência para Deus, ela está acima de todas as coisas. Entende isso? Até por conta, Deus chegou a dizer em um momento ao profeta Samuel: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Percebe isso? Então Abraão tinha predisposição em obedecer. E no ponto 3, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu, porque é evidente que Deus não queria o sacrifício do Isaac, ainda que aquele momento era uma sombra daquilo que estava para acontecer. Sabemos disso, mas não o sacrifício humano. Teve cordeiro, teve provisão,
teve saída e teve o cumprimento da promessa na vida de Isaac. Porque se tem uma coisa que Deus está interessado em cumprir aquilo que ele falou. Jeremias, o que vês? Lembra? Vejo uma vara de amendoeiro vestir bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Amém, querido? Deus abençoe. Amém. Que bênção, professor. Meus irmãos, você só vai terminar esse vídeo, só vai desligar o celular sem ser edificado, se você quiser. Porque a palavra está sendo ensinada e Deus está falando através da sua palavra. Eu mesmo estou sendo edificado aqui, estou anotando, porque eu estou recebendo também. Então você pode sim e deve receber. Então prepare o coração, apresente esse momento a Deus e diz: Deus, o Senhor pode falar comigo. É apenas um simples, digamos assim, um simples vídeo do YouTube. Mas o que importa não é se é um vídeo pequeno, longo ou apresentador. O que importa é que o que está em pauta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala. E presbítero André, eu achei muito sensacional quando o senhor pontuou que a fé, ela anula tantos questionamentos. Ainda que pessoas que têm fé, por exemplo Jó, por um momento não é um contexto de dificuldades, de perdas, a pessoa ainda assim questionando como Jó questionava, porque o desejo de Jó, professor Kaique, o senhor bem sabe, era ter, como ele bem declarou, uma conversa com Deus. Mas quando menos se espera, o Senhor aparece a Jó em um redemoinho, e aí quem fala com Jó é Deus. E Deus: onde é que tu estavas, Jó? Quando eu criava as nuvens, os montes, onde é que tu estavas? E Jó, ele declara: eu sou mau, eu sou vil, a minha mão eu ponho na boca. A fé anula tantos questionamentos. E Jó, ele entendia isso por quê? Porque ele registra, melhor dizendo, está registrado no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O Senhor também pontuou que a prova não é para que Deus nos conheça, porque Ele já nos conhece, mas a prova é justamente para nos forjar, e a prova gera ensinamentos, não é? Revela quem é Deus, a prova revela quem é Deus. E Jó, ele é um exemplo de tudo isso, porque em sua provação, em sua dor, questionando, interrogando e querendo falar com Deus, e quando Deus fala, Jó se cala, e Jó declara: eu sei que tudo pode, e nada que tu tens para fazer pode ser impedido. Nós vemos também aqui, meus irmãos, eu quero pontuar rapidamente, como é interessante, porque quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, ele diz: Isaac, teu único filho, sendo que o Abraão, ele não tinha apenas um filho, ele já era pai de Ismael, mas Deus, ele estava falando do único filho, porque era o filho mais assim amado, pelo fato de ser o filho de Abraão com sua esposa tão amada que era a Sara, era o filho da promessa. E Abraão tendo 2 filhos, mas Deus faz menção, teu único filho. E eu me recordava, porque nós bem sabemos, João 3,16, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho unigênito. Se para Abraão, foi um sacrifício, imagina o amor de Deus por nós, em ter de oferecer seu único filho em nosso lugar. E meus queridos irmãos, o professor Kaique tem algo a acrescentar, pontuar? Só uma coisa que eu achei interessante. O presbítero André, quando ele falou, ele disse que a prova, ela não é para que Deus ele nos conheça. E às vezes é necessário que Deus ele deixe a gente passar pela prova, não para que Ele conheça a gente, mas para que a gente conheça Ele. Não para que Ele saiba quem é a gente, mas para a gente saber quem é Ele. Porque às vezes a gente está como Jó, e a gente olha para Jó. Jó era abençoado, Jó era um homem que alguém olhava dizendo: não, Deus está sobre a vida de Jó de uma maneira tremenda. Mas quando Jó passou por toda a provação, ele diz: antes eu ouvi falar, mas agora os meus olhos veem ao Senhor. Às vezes a gente acha que conhece a Deus, mas é necessário que a gente passe pela prova para dizer: não, agora você vai conhecer quem eu sou, porque eu sei quem você é.
Na dificuldade ou na facilidade, Amém. eu sei quem você é, mas você ainda não aprendeu quem eu sou. Então, às vezes é necessário que Deus ele permita esse tipo de coisa, para que a gente conheça quem Ele é. Amém. Muito bem, que pontuação excelente, querido professor. E que necessário é que nós o conheçamos, ainda que para conhecer ao nosso Deus seja a gente tenha que passar por tantas dificuldades ou provações, mas uma pessoa que conhece a Deus tem uma vida diferente. É uma vida como a de Abraão, de fé, de entrega, de abnegação, capaz de deixar para trás o que ama, o que deseja por Deus. E meus queridos irmãos, nós vamos para o terceiro ponto, que vai falar sobre Abraão ofereceu seu único filho, e nesta oportunidade está facultada para o nosso querido professor Carlos Kaique, que estará abordando também com aquela maestria de sempre o terceiro ponto. Amém, meus irmãos. Então nós vamos aqui, já que eu tenho que comentar, depois de toda a explanação que o professor André fez, a gente já podia encerrar por aqui. Mas, para que nós venhamos a encerrar aqui a lição, quando o professor André falava de Abraão, vinha aquele pensamento, Abraão, e até eu acho que o terceiro subtópico do primeiro ponto, Abraão não era perfeito, assim como nós não somos perfeitos. Mas uma coisa que chama a atenção é porque Abraão ele não é perfeito, mas Abraão ele se torna um exemplo. Não porque ele era perfeito, mas porque mesmo imperfeito, ele buscou viver em santidade a Deus, ele buscou fazer a vontade de Deus. Nós temos Abraão como um exemplo para a nossa vida, só que às vezes a gente não para pensar, mas quem estava em volta de Abraão, no momento em que toda essa história aconteceu, qual é a visão que essas pessoas tinham de Abraão? E aqui a gente vai ver um pouco nesse ponto, porque o professor André disse, quem confia se entrega. Abraão ele se entregou a Deus desde o começo da sua jornada, porque para um homem de 75 anos estabelecido, porque a Bíblia diz que ele tinha posses, servos, então Abraão ele não tinha uma vida de dificuldade. Abraão ele não tinha uma vida como muita gente que às vezes chega numa idade e diz, eu preciso conquistar alguma coisa, eu preciso construir alguma coisa, porque eu não fiz nada na minha vida. Abraão chegou numa idade onde ele poderia se sentar numa cadeira de balanço e dizer, a minha vida está feita, eu não tenho mais em que correr atrás, eu não tenho mais para que me preocupar, está tudo sossegado para mim, eu vou só viver agora daquilo que eu tenho. Só que Deus ele chega e diz, sai do meu teu povo, do meio da tua parentela, para uma terra você não sabe onde, e o caminho você não sabe por onde vai, eu vou lhe dizendo e você vai caminhando, mano, vou lhe revelar. E Deus, ele fala isso a Abraão, Abraão se levanta e vai. Na ideia de muitos alguém olhar e dizer, o velhinho ficou gaga. Porque como é que ele faz um negócio desse? Como é que ele no meio de uma terra de ídolos, no meio de uma terra onde existem centenas de deuses, o pai dele fabricava a imagem de deuses e ele vem dizer, não, eu ouvi a voz do Deus único e verdadeiro, ele me mandou sair do meio do meu povo, da minha zona de conforto, da posição onde eu estou. Então Abraão ele é um exemplo de entrega a Deus. Abraão ele entregou toda a sua vida, toda a sua trajetória, o seu futuro, ele entregou a sua confiança a Deus de uma maneira extraordinária. Isaac, quando ele olhava para Abraão, Isaac ele via esse exemplo. Isaac ele via esse homem de fé, esse homem que a Bíblia nos mostra que ele é tido como um amigo de Deus. Isaac via isso. A gente muitas vezes cita Abraão, mas a gente às vezes esquece que quando Abraão ele sobe para o Moriá para oferecer Isaac sacrifício, Isaac ele muitas vezes pergunta, pai, eu vejo a lenha, eu vejo tudo que a gente precisa para o sacrifício, mas e o cordeiro? Onde é que está? Porque o Senhor não trouxe o cordeiro, o Senhor não pediu para os seus servos trazer o cordeiro onde é que está? E aí, Abraão olhava para ele e dizia, Deus proverá, Deus proverá. E quando chegou no momento de oferecer o sacrifício, Abraão olha para Isaac e diz, sobe no altar, que o cordeiro é você. E Isaac se fosse a gente, um ser humano que às vezes não entende o agir de Deus, a gente diria, eu não vou fazer isso. A gente iria olhar para Abraão e dizer, não vou fazer isso não. Isaac jovem, ali com a saúde física muito melhor que a de Abraão, ele podia ter corrido, ele podia ter feito alguma coisa para escapar de Abraão, mas ele não escapa. Ele, pelo que a gente percebe voluntariamente, ele sobe no altar e espera Abraão fazer o que fosse necessário.
Então a gente percebe que apesar de a gente muito falar sobre Abraão, porque Abraão é um exemplo de entregar o filho que ele tanto esperou, a promessa de Deus, mas a gente percebe que Isaac, ele não teve preocupação. Isaac, ele não teve ali o sentimento de fugir. Ele disse: não, eu vou, porque se o Senhor está pedindo, se o Senhor está dizendo isso, é porque Deus falou com o Senhor. E da maneira que eu vejo o Senhor confiar em Deus, eu sei que eu também posso confiar. E a gente percebe em Isaac o reflexo da obediência de Abraão, um reflexo da confiança que Abraão tinha em Deus, de Isaac subir no altar e dizer: se Deus está pedindo, então eu confio, sem saber se iria viver ou não, sem saber o que iria acontecer, sem saber como Deus iria fazer, mas disse: não, se meu pai confia, se Deus falou a ele, eu vou subir no altar. E ele obedeceu. E a gente vê como Abraão, ele é um exemplo por onde passa, como Abraão, ele reflete aquilo de Deus em sua vida por onde ele passa. A gente vai ver nos próximos 2 tópicos, que vai falar sobre a morte de Sara, e quando Sara ela morre, a Bíblia vai nos mostrar que, no capítulo 23 de Gênesis, que eles estavam em terra estrangeira. O próprio Abraão, ele chega ali para aquelas pessoas em Hebrão e diz: olha, eu sou estrangeiro no meio de vocês, eu não sou daqui, eu não sou do meio de vocês, eu não sou da parentela de vocês, eu sou estrangeiro, mas eu peço uma coisa: me permitam que eu enterre o meu morto, me deem uma sepultura, me deem um lugar para enterrar o meu morto. E eu acho interessante porque a resposta que aqueles homens dão, os filhos de Et, no versículo 6, eles dizem: ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Abraão olha para aqueles homens e diz: me permitam ter um lugar para enterrar minha esposa, me permitam ter um lugar para colocar ela, não precisa ser muita coisa, mas me dê um lugar. E eles dizem: não, escute, você é príncipe de Deus em nosso meio, o Senhor não é um homem comum. Aquilo que a gente vê na sua vida, o brilho que a gente vê no Senhor não é comum. E isso que tem na sua vida não é natural, não é do ser humano, é da parte de Deus. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. A gente não vai lhe vedar, a gente não vai impedir que o Senhor sepulte o seu morto. A gente vai deixar o Senhor escolher. Se o Senhor quiser escolher a melhor sepultura, escolha à vontade, porque o que a gente vê de Deus na sua vida é fora de série. É algo maravilhoso. A gente não vê algo como isso em um ser humano comum, a não ser alguém que está junto com Deus, a não ser alguém que caminha com Deus, a não ser alguém que se entregou a Deus, a não ser alguém que confia em Deus. Então a gente olha para Abraão. Abraão, ele não é um exemplo só para nós, mas por onde ele passava as pessoas viam Deus em Abraão. E é isso que a obediência gera, porque quando nós obedecemos a Deus, quando a gente caminha com Deus, as pessoas vão olhar para a gente e ver Deus em nossa vida. As pessoas vão perceber que aquilo que acontece em nossa vida não é por méritos próprios, mas é porque Deus, ele está presente. A gente não tem nada na nossa vida que a gente se glorie e diz: foi minha capacidade. A gente olhar e dizer: foi Ele quem fez. Então a gente percebe com Abraão que por mais que você chegue em uma posição elevada, por mais que você tenha posses, propriedades, bens, nada disso se resume à nossa capacidade, mas se resume ao Deus que está em nossas vidas, aquele que está presente, aquele ao qual nós nos entregamos. E quando nós nos entregamos, Deus, ele faz dessa forma em nossa vida. Só que mesmo assim, Abraão, ele ainda demonstra uma humildade e uma sinceridade em olhar para aqueles homens e dizer: não, eu vou pagar. Eu não vou aceitar que vocês me deem a sepultura, eu vou pagar. Ele opta pela cova de Macpela e diz: não, eu quero ela, mas eu quero que vocês me digam um preço, porque eu vou pagar. Eu não vou pegar de graça, eu não vou aceitar assim dado, eu vou pagar. E não só mostra a sua humildade, a sua sinceridade, não só mostra a maneira como Abraão, ele era correto no seu agir, dizer: não, certo é certo, errado é errado, e eu gosto de fazer assim, mas também mostra como até naquele momento ele honra a sua esposa. Ele diz: não, eu não vou aceitar algo que vai ser dado, eu vou comprar, como se dissesse: vale a pena pagar o preço por essa sepultura para enterrar ela.
Vale a pena pela pessoa que ela foi em minha vida, pela mulher que ela foi em minha vida, pela esposa que ela foi, por tudo que eu sinto por ela, por tudo que eu senti por ela. Vale a pena pagar o preço da sepultura para que eu enterre ela. E ele dizia: eu não vou aceitar, eu vou pagar a sepultura. E a gente vê como Abraão, ele não só é um exemplo de fé, mas ele é um exemplo de convivência com as pessoas, a maneira como ele age, a maneira como, quando uma pessoa ela se entrega a Deus, a sua vida ela é diferente, porque tudo que a gente faz, as pessoas vão ver Deus em nossa vida. Então que nós venhamos a nos entregarmos a Deus, a fazermos a sua vontade, a continuar caminhando debaixo da sua mão, confiando nele e sabendo que aquilo que está em nós não vem de nós, mas vem dele. E a gente precisa reconhecer isso para a gente entender: é Deus em nossas vidas. E se não for Ele, amém, a gente não é nada. Assim, amém. Que bênção, querido professor. Que bênção, meus irmãos. Me faz refletir que Abraão e Isaac, eles tinham uma consciência de adorador. Por que eu digo isso? Porque eram pessoas incomuns. Acho interessante, o senhor falou, fora do comum. Por quê? Porque o comum é o curso deste mundo, mas quem tem a consciência de adorador, ele é incomum. Por quê? Porque ele dá o bom exemplo, bom testemunho, não é? Compra, paga, se não dá para pagar, não compra. É uma pessoa de um bom convívio. Não estou dizendo que se molde a situação, mas uma pessoa que sabe seu limite, não é? Respeitar, que sabe fazer a diferença, porque como o senhor também citou, professor, num ambiente tão hostil, o contexto familiar que ele vivia, mas ele fazia a diferença, é ser incomum. Porque enquanto os outros diziam: o Deus de Abraão é mentira, porque a gente adora diversos deuses, e porque só Abraão ouviu a voz de Deus, não é? Isso é a consciência de adorador, é saber ouvir também a voz de Deus, porque existem muitas vozes por aí. Tem gente que não é, simula ser a voz de Deus e às vezes não é, mas quem tem a consciência de adorador é uma pessoa incomum, é uma pessoa obediente, é uma pessoa tão obediente que, ainda que não faça sentido a sua ótica, não é, que fuja dos seus planejamentos, dos seus planos, do seu entendimento, mas ele é obediente, como Abraão foi. Deus prometeu o filho, deu, e agora Deus disse: eu quero que tu me entregue ele. Lembrou até de Jó: Deus me deu, Deus tomou, não é? E bendito o nome do Senhor. E Abraão, obediente. Isaac também obediente. Isaac, como o senhor falou, presbítero André, ele é um reflexo de Cristo, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Para a gente ver, ter uma ideia aqui da obediência desses servos de Deus, Isaac levou a própria lenha. E eu me lembro de quem? De Jesus, que além de ter que ser exposto à vergonha da cruz, como a Bíblia declara, ele ainda carregou o próprio madeiro. Então, que consciência maravilhosa é a consciência de um adorador obediente e incomum. Não é? Presbítero André, tem alguma colocação, algo a É exatamente isso, pontuar? Amém, que bênção. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando a mais um término, não é, de uma lição, de um vídeo, mas antes de encerrarmos, nós queremos fazer uma saudação a uma irmã chamada Gislane Vitória, da cidade de Cupira. Que Deus te abençoe, você é uma bênção, te agradecemos pelo apoio, pelo incentivo, pela participação e colaboração com a Via do Céu. Nós nos sentimos muito honrados, felizes e gratos. Nós também queremos agradecer pelos 124 inscritos no YouTube. Isso para nós é motivo de alegria, porque o nosso objetivo é que o projeto ele seja sim ampliado, mas com o intuito de levar, de espalhar, de compartilhar a palavra de Deus. Então isso para nós é uma vitória, é uma alegria ter esses 124 inscritos em nosso canal no YouTube.
Mas também nós queremos fazer menção dos 349 seguidores no Instagram. Vocês são uma bênção. Tem os irmãos que comentam, que ainda que não no story, mas comentam no direct. E a gente fica muito feliz em responder, em ver curtidas, não é? A gente vê a sede pela palavra de Deus, a gente percebe, não é? E isso nos deixa alegres, confortáveis, porque nós sentimos que estamos fazendo o que nos foi proposto, nós estamos cumprindo o que nós estamos propondo, que é a divulgação da palavra de Deus. E então é isso, meus irmãos. Nós queremos agradecer você, querido telespectador, que tem nos acompanhado nesse vídeo. Que Deus abençoe ricamente sua vida. E esta é a via do céu para o seu coração.